E por falar em educação, as eleições estão chegando e a gente sabe que aos 16 anos os jovens podem escolher se querem votar ou não. Nossa equipe de reportagem foi bater um papo com esses jovens e ver qual a opinião deles na hora de exercer esse ato de cidadania. As eleições estão se aproximando e para conversar sobre alguns temas polêmicos, nós estamos no Colégio Sapiens e aqui reunidos alguns alunos que estão em uma fase decisiva, né? Vocês podem ou não votar, a maioria aqui já tem mais de 16 anos e vocês têm a opção de votar ou não. Então eu vou começar aqui perguntando para o Guilherme se você já decidiu se vai votar ou não com essa opção, né? De esse voto opcional ainda. Eu já decidi sim, né? E com o apoio da minha família, assim, me indicando, me mostrando os propósitos de todos os candidatos. Desde que eu completei 16 anos, eu venho analisando junto dos meus pais, do auxílio deles, para decidir aí no final qual vai ser a melhor opção para o futuro da minha cidade, do meu futuro aqui também, né? Eu acho que 16 anos a gente ainda não tem a maturidade suficiente. Eu optei por não votar, por enquanto, até que não seja obrigatório. Alguém de vocês discorda? Eu discordo, porque eu optei por votar e, querendo ou não, a gente faz parte da política. A gente vive dentro disso, então o voto é um reflexo do que a gente está vivendo e tudo que a gente aprendeu aqui é o reflexo. Acredito que aos 16 anos, esses jovens poderiam exercer, né, a questão da participação política, a questão da cidadania, dentro das próprias escolas, né? Os grêmios estudantis que foram abolidos, né, ao longo do tempo, enfim, um treinamento mesmo para a vivência política, né, a vivência da vida política que vai vir futuramente. E ao nosso lado aqui o professor Gilberto, que ministra aulas de geografia. Eu gostaria da sua opinião sobre esse assunto. Os alunos com 16, 17 anos já têm capacidade para votar. Capacidade, claro que tem, né? Mas já tem maturidade, como o nosso colega aqui colocou. É interessante, né, a abordagem de um e outro, né? Porque, aliás, dos três que falaram, né? Porque eu trabalhando com alunos, eu só trabalho com alunos de ensino médio, desde o primeiro ano até o terceiro e até o cursinho, né? Que nós temos aqui na escola. Você vê nitidamente que alguns têm, assim, a tranquilidade para falar sobre isso, perguntam sobre isso, inclusive nas aulas, né? Quando tem oportunidade sobre o assunto em si. Mas é curioso, né? Porque ele falou a questão, por exemplo, de não ter ainda a maturidade, né? E é muito legal fazer esse paralelo com o nível de escolaridade que ele está, especialmente eles que falaram aqui, né? De segundo e dois alunos de terceiro ano, né? Porque, querendo ou não, a sociedade também, ela oportuniza, né, para que eles possam votar, mas, por outro lado, ela também cobra deles uma situação agora, né? Especificamente no caso deles, de terceiro, né? De que eles podem fazer, por exemplo, o vestibular no meio do ano. A importância do voto vem nisso aí também, porque o estudante, ele tem uma visão, ele tem um interesse no político diferente. As coisas que eles vão apresentar não vai ser a mesma intenção, por exemplo, que um adulto vai ver. Por exemplo, se um político agora for falar de cotas ou alguma coisa na faculdade, ou for falar de alguma coisa, o nosso voto vai mudar, mas não necessariamente o voto de um adulto. Então, apesar, assim, da nossa, às vezes, imaturidade, o ponto de vista nosso é muito importante na hora que você for decidir uma coisa, não só para a gente, mas para as futuras gerações que estão vindo também. A gente tem discutido mais prefeito e não vereador, mas eu acho que, se for paralisar no exemplo de Umuarama, temos 3 candidatos para prefeito e muitos para vereadores, né? Então, assim, os 4 candidatos, no caso, para a prefeitura, eles têm mais tempo para poder explicar o que eles querem, a ideologia deles, diferentemente dos vereadores, né? Então, acho que isso prejudica muito, ou então confunde a nossa escolha, porque pode ser tanto homogêneo também as escolhas do tal candidato. Num passado mais distante, havia uma certa preocupação em preparar os jovens para, né, a participação dele no futuro em relação à vida política, à vida comunitária mesmo, né, ou seja, de participar da vida
social no sentido de exercer a cidadania, de buscar os seus direitos, né, de protestar, inclusive, contra desmandos, contra arbitrariedades, né, enfim, essa preparação, ela realmente não existe mais, né? É algo que foi desaparecendo das escolas, no interior das famílias, né? E chegamos a esse ponto que realmente é um tanto assim lastimável até, né, a situação em que a maioria dos jovens se encontra hoje. No meu caso, eu conheço um pouco mais dos vereadores que estão no poder, porque eu ia às sessões da Câmara, então eu conheço o trabalho de alguns que estão lá. Eu estou servindo no tiro de guerra e o subtenente no ano passado nos levou para participar de uma votação de um projeto. Tinha vereadores dormindo, fazendo descaso com a nossa presença, entendeu? E essa pressão, a participação na Câmara é essencial, porque os vereadores vão ver que a população não está parada.